Amado Deus, poderoso Pai, nesta manhã tão gloriosa, Senhor, eu quero pedir a Tua presença, Pai, inundando completamente a nossa vida, inundando o nosso ser. Que a Tua presença nesta manhã, Deus, através da Tua palavra, nos traga cura, fé, esperança, nos traga força, Pai, para vencer todo este dia, para vencer os obstáculos, para vencer as lutas, para conquistar, ó Deus, o impossível, Pai. Que o Senhor nos fortaleça, nos prepare, Pai, e nos dê um dia maravilhoso, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Bom dia, que a bendita, soberana graça e paz de nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo estejam agora entrando aí na tua vida, na tua casa, na tua família, em tudo aquilo que você fizer, que o grande amor de Deus e a paz que excede todo entendimento estejam guardando o teu coração. Eu gostaria muito que você deixasse aí o seu bom dia, a sua curtida, que você compartilhasse essa mensagem com alguém. Raine Vicente, bom dia, Deus te abençoe, abençoe a sua família, abençoe seu trabalho, abençoe tudo que você fizer. Sônia Repiso, bom dia, Deus te abençoe, abençoe a sua família, Deus abençoe a cada um de vocês. Não esqueçam de deixar a sua curtida, não esqueçam aí de ir deixando o seu comentário, que é muito importante para mim, tá? E não deixa aí de compartilhar com alguém, tá bom? Então, queridos, vamos lá. Hoje a gente vai estar aqui no YouTube de uma forma diferente, tendo que gravar para depois postar, porque infelizmente o meu aplicativo do YouTube aqui não quer mais trabalhar. Ele não quer trabalhar, infelizmente. Então a gente vai gravar antes e postar depois para que a palavra chegue a todo mundo. Amém? Livro de João, capítulo 8, versículo 44, vai dizer assim: Por que não entendeis o que falo? Certamente porque não ouvis minha palavra. Sois de vosso pai o diabo e desejais satisfazer as cobiças de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque não há verdade nele. Quando fala mentira, fala de si mesmo, porque é mentiroso e pai da mentira. Vou repetir. Sois de vosso pai o diabo e desejais satisfazer as cobiças de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque não há verdade nele. Quando fala mentira, fala de si mesmo, porque é mentiroso e pai da mentira. Tema da nossa mensagem dessa manhã: os efeitos devastadores da mentira. Os efeitos devastadores da mentira. João capítulo 8, versículo 44. A mentira é um dos pecados mais comuns e, ao mesmo tempo, um dos mais destrutivos. Muitas pessoas a tratam como algo pequeno, algo sem importância, algo que pode resolver problemas momentaneamente. No entanto, a Bíblia revela que a mentira nunca é inofensiva. Uma mentira pode até parecer pequena no começo, mas suas consequências são profundas. Ela afeta o relacionamento do homem com Deus, destrói a paz interior e pode até prejudicar a saúde do corpo. A palavra de Deus mostra que a mentira não é apenas um erro moral, mas uma porta aberta para a destruição espiritual, emocional e física. E hoje vamos refletir sobre 3 consequências devastadoras da mentira. 3 consequências. Então você que acha que a mentira é algo inocente, que a mentira
é algo pequeno, que é mentira, não tem consequência nenhuma. Para você que acha, não, a mentira é só uma mentirinha e nada mais. Eu digo para você, a mentira tem seus efeitos devastadores, tem sim. Estamos aí às vésperas do dia 1º de abril. Hoje é dia 27 e semana que vem, na quarta-feira, já é dia 1º. Dia 1º é o dia da mentira. Dia 1º, 1º de abril, aí é dia de mentir. Ei, para com isso. Nem de brincadeira. Nem de brincadeira queira mentir. Nem de brincadeira faça isso, tá? Opa, Luca 1501, Deus te abençoe, bom dia. Bom dia. Tá bom, Luca? Obrigado pelo teu comentário aí. Então, queridos, nem de brincadeira a gente deve mentir. Jamais, por qualquer motivo. Não devemos mentir para poder nos livrar de alguma responsabilidade, mentir para poder nos safar de alguma coisa que nós fizemos errados, mentir por absolutamente nada. Claro, a verdade, ela muitas vezes, ela traz consequências, mas a verdade acima de tudo, porque a mentira pode trazer consequências muito mais devastadoras do que a verdade. Essa é uma verdade. Você entendeu? Então, queridos, a gente não deve jamais mentir. Pastor Luciano Cássio, Deus te abençoe, bom dia, seja bem-vindo. Não, pastor, deixa ele aí, é muito bom ele ficar aqui, que pelo menos ele está ouvindo a verdade, quem sabe a verdade liberta ele. Então, queridos, a gente precisa aprender sobre isso e vamos aprender sobre isso nessa manhã. Sabe, eu vivo cercado, amém. Eu vivo cercado de pessoas que muito vivem a mentira, pregam a mentira, estão constantemente mentindo. E sabe, para você, quando você vive a verdade, quando você vive na verdade, quando você conhece quem é a verdade, pois ele disse, né? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. Quando ele disse isso, aí você já começa a refletir, poxa vida, se o próprio Cristo é a verdade, e se ele diz que o pai da mentira é o diabo, opa, existe um contraste muito grande aí. Eu tenho que parar pelo menos para analisar. Deus está dizendo que ele é a verdade. E ele próprio, o próprio Deus está afirmando que o diabo é o pai da mentira. Então, peraí, se a palavra está me confrontando, está dizendo, opa, querer satisfazer os desejos do vosso pai, então aquele que ama, aquele que comete a mentira, infelizmente, ele ama o diabo, ele serve ao diabo, infelizmente. Luca, pelo visto você entende muito, hein, Luca? Você é formado em teologia? Jorge Medeiros, mais um formado em teologia, que bom. Jorge, Deus abençoe seu dia, tá? Vai deixando o seu comentário aí, meu querido. Vai deixando aí o comentário de vocês aí. É maravilhoso ter vocês aqui, tá? Essa palavra é para vocês. Então vamos lá, gente, vamos aprender sobre isso aí, tá? Amém, Jorge, eu conheço a verdade, é Jesus Cristo. Opa, mas você é formado em teologia, Luca? Já leu a Bíblia quantas vezes? Eu só tô lendo ela de capa a capa pela 16ª vez todinha, rapaz. E eu ainda não conheço tudo, né? Acredito que você tenha lido mais vezes. Amém. Vai deixando seu comentário aí, vai lá.
Deixa seu comentário aí, Jorge, Luca. Vai deixando aí. Amém? Vamos lá, gente. Consequências espirituais da mentira. A primeira e mais grave consequência da mentira acontece na vida espiritual. Acontece na vida espiritual. A Bíblia afirma claramente que a mentira não vem de Deus. Jesus disse em João 8,44 que o diabo é o pai da mentira. Toda vez que alguém decide mentir, mesmo que pareça algo pequeno, está se afastando da natureza de Deus e se aproximando da natureza do inimigo. A mentira quebra a comunhão com Deus. Provérbios capítulo 12, versículo 22 declara: os lábios mentirosos são abominação ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Isso significa que Deus ama a verdade e rejeita a mentira. Quando uma pessoa vive na mentira, sua sensibilidade espiritual diminui. A oração perde força, a comunhão enfraquece e o coração se torna endurecido. Tá ouvindo aí, Luca? O coração se torna endurecido, Luca. A mentira também abre portas para outros pecados. Quem mente uma vez, muitas vezes, tá? Precisa mentir novamente para sustentar a mentira. Assim a alma vai se afastando da luz e se acostumando com as trevas. Por isso Jesus declarou em João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade, Luca, presta atenção aqui, Luca. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Abra aí, Lucas, João capítulo 8, versículo 32. A verdade aproxima o homem de Deus. A mentira o afasta. Ei, gente, não existe coisa pior na face da terra do que estar longe da presença de Deus. Não existe coisa pior do que não ter Deus na nossa vida. Não existe nada de mais horrendo do que uma pessoa sem Deus. Você imagina? Mas as pessoas estão se afastando de Deus porque preferem a mentira. Quando Jesus disse, eu sou a verdade. Quando a palavra está dizendo que o pai da mentira é o diabo. Então você escolhe um lado quando você decide mentir. Você escolhe um lado. E da mesma forma você escolhe um lado quando você decide viver a verdade, falar a verdade, andar na verdade. Porque quando você anda na verdade, você de fato está andando em Jesus. Você consegue entender isso? Consegue entender? Então existe aqui um paralelo e existe aqui uma escolha para algo que se vai fazer. Opa, eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, eu quero andar ao lado de Deus, então eu decido o que? Fazer a vontade de Deus, eu decido o que? Viver na verdade, andar na verdade, falar a verdade. Por outro lado, quando eu decido, não, eu vou falar na mentira, eu vou viver na mentira, a minha vida própria é uma mentira, automaticamente eu já escolhi o lado do inimigo e eu vou andar com o inimigo. E o problema todo disso é que eu estarei nas trevas, estarei na escuridão. Essa é uma verdade. Queridos, isso tem uma implicação muito séria para a nossa vida espiritual e a gente não deve jamais mentir por absolutamente nada, nem mesmo de brincadeira. Não minta nem mesmo de brincadeira. Você consegue entender isso? Espero que você consiga estar assimilando isso, porque eu estou falando da maneira mais franca, mais simples o possível para que você consiga assimilar tudo isso. Mentira, não! Nem pensar, nem de brincadeira.
Ah, dia primeiro, não, 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 não entra nessa. Isso é coisa do mundo, isso aí é uma tradição que já vem de muito tempo. Não entre nessa jamais. Não vai mentir. Consegue entender? Vai deixando seu comentário aí. Pode deixando seu comentário. Você é o tipo de pessoa que gosta de brincar mentindo? Você é o tipo de pessoa que mente para a esposa porque você cometeu algum erro na rua? Você é o tipo de esposa que mente com o marido porque você exagerou um pouquinho no cartão de crédito? Hein? Eu sei, a gente erra, mas nada é melhor do que estar na presença de Deus, vivendo a verdade, no caminho da verdade, falando a verdade. Pode doer por um momento? Pode. Pode doer. Mas, pelo menos, a gente sabe, olha, eu errei, mas estou falando a verdade, e isso para mim não vai trazer consequências espirituais. Eu prefiro viver a verdade. Mas também tem outra consequência. Qual é, pastor? Consequências emocionais. Você acredita nisso? Consequências emocionais? A mentira também destrói a paz interior. Quem mente vive com medo de ser descoberto, vive preocupado com aquilo que falou e tentando lembrar quem contou determinada versão da história. A mente se torna cansada porque precisa sustentar aquilo que não é verdadeiro. O mentiroso vive carregando um peso invisível chamado culpa. Salmos, capítulo 32, versículo 3 diz: Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. O pecado escondido corrói por dentro. A mentira, ela gera ansiedade, ela gera medo, ela gera insegurança, ela gera inquietação. Além disso, a mentira destrói relacionamentos. Quando uma mentira é descoberta, a confiança é quebrada. Confiança é como um vaso de vidro. Depois de quebrado, pode até ser colado, mas as marcas permanecem. Quantas amizades já foram destruídas por causa de uma mentira? Quantos casamentos foram abalados por causa da falta da verdade? A mentira rouba a paz da alma. Ei, você pode procurar saber, pode procurar se informar, que tem muita gente que, infelizmente, por conta da mentira, está sofrendo problemas emocionais pesadíssimos, graves. Muita gente aí passando por problemas emocionais que poderiam ser evitados por conta de falar apenas a verdade. Eu acho engraçado, né? Eu acho engraçado que muitas pessoas, por exemplo, elas vêm para as redes sociais, criam um perfil falso e vivem ali aquele perfil falso ali como se fosse uma verdade absoluta. Não sei se para não ser descoberto por alguém em casa, não sei se para não ser verdadeiramente descoberta a sua identidade porque tem vergonha de si própria, e é tanta coisa. E aí coloca-se uma rotulagem muito bonita, né? A rotulagem, ela vem escrita assim, fake news. Gente, é interessante. Mas eu estou trazendo para você uma palavra de vida, sabe? Nessa manhã, uma palavra de vida eterna para você entender que existem consequências, as consequências que eu disse espirituais, e agora tem consequências emocionais. Ah, eu tô com medo de ser descoberto. Ah, eu tô com medo de não dar certo. Todos os meses eu tenho que lidar com um rapaz, melhor, um homem. Eu tenho que lidar com um homem. E eu acho muito engraçado que ele é comerciante e eu compro alguns produtos dele, né, aqui para casa. E eu acho interessante que ele conversa
com você como se naturalmente, mas você olha, assim, de cada 10 palavras que ele fala, você percebe claramente que 11 são mentira. Como é que é isso, pastor? Que doideira é essa? Gente, olha, você tem uma ideia de quão mentiroso a pessoa é. Você consegue entender isso? E aí gera o quê? Uma falta de credibilidade. Quem é que vai acreditar numa pessoa dessa? Quem vai acreditar? Conta-se uma história muito antiga de que uma pessoa sempre brincava, melhor, sempre mentia. Ela dizia assim, olha, a minha casa, ela tá pegando fogo. Aí as pessoas corriam para ajudar. Chegava lá, não tinha nada. E aquela pessoa ria muito. Aí passava-se um tempo, aí ela, olha, minha casa está pegando fogo. As pessoas corriam para ajudar e chegavam lá, nada. E ela ria. E a minha casa está pegando fogo. As pessoas corriam. Até que chegou um ponto que um belo dia a casa dessa pessoa pegou fogo. E ela correu pedindo ajuda, olha, minha casa está pegando fogo. Ninguém foi para ajudar. Mas a minha casa está pegando fogo. Da mesma forma que mentiu 1, 2, 3, várias vezes, agora é mais uma mentira. Nós não vamos ajudar em nada. E a casa foi totalmente destruída pelas chamas, foi consumida pelo fogo. Você consegue entender isso? Mentiras têm consequências. Tem consequências. E as consequências da mentira são devastadoras. Quem está falando sobre a mentira confrontando os mentirosos na Bíblia Sagrada, é o próprio Jesus. Está conseguindo entender? Consegue entender que traz consequências emocionais para a vida do ser humano? Cadê seu comentário? Deixa seu comentário. Lucas, você está entendendo isso, Lucas? Tem consequências, meu amigo. Tem consequências. Mais alguém está conseguindo entender isso? Deixa teu comentário aí. Você consegue entender, gente? Não fale mentira por nada. Por nada. Tem uma pessoa, eu acho que ela deve estar me assistindo aqui. Eu acho. Joana Antônia, bom dia, Deus te abençoe. É uma pessoa que eu acho até que ela me segue aqui no TikTok. E essa pessoa, ela nunca se identifica no perfil dela. Não coloca foto, não coloca nada. Uma hora ela vem com o nome de homem, outra hora ela vem com o nome de mulher, e está sempre trocando, e sempre vindo aqui para querer, né, provocar um tumulto, alguma coisa assim. Só que Pastor Nelson já é cascudo. Pastor Nelson já lidou com muita gente aí, sabe como é que é. E sem contar o seguinte, Pastor Nelson está por dentro que a sociedade num todo, ela está passando por uma crise de identidade muito grande. Então nada do que você disser, nada do que você comentar me abala, me atinge. Nada, nada. Eu tenho mais medo, sabe, ó, vou contar meu segredo para você, igual o Sansão contou. Eu tenho mais medo de elogios do que de críticas. Tenho mais medo de elogio, porque o elogio ele pode derrubar o ser humano, tá? Pode derrubar. E é uma coisa assim bem silenciosa, é uma coisa assim bem sorrateira, tá bom? Então tem consequências, gente, espirituais, tem consequências emocionais, e a mentira também tem consequências físicas. Muitas pessoas não percebem, mas a mentira também pode afetar o corpo. O peso da culpa, do medo e da ansiedade provoca reações físicas no organismo. Estudos mostram que pessoas que vivem sob tensão constante podem desenvolver dores de cabeça, problemas de sono,
pressão alta e outras doenças relacionadas ao estresse. A Bíblia já apontava essa realidade há milhares de anos. Provérbios capítulo 14, versículo 30 declara: o coração tranquilo é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos, tá? O coração tranquilo é vida para o corpo. Quando o coração está perturbado por culpa e mentira, o corpo também sofre. A paz interior produz saúde, mas o pecado escondido produz desgaste. Desgaste, tá? Ah, você gostou, né, de ter trazido esse dado? Pois é, meu amigo. Pois é, isso é a realidade de que a gente está vivendo hoje em dia. Existem pessoas que vivem cansadas, inquietas e sobrecarregadas porque carregam dentro de si o peso de coisas que nunca confessaram. Tá aí, tá aí. É só você observar. Às vezes, eu passo por dores de cabeça terrível. Já fiz vários exames, já fui médico, já fui especialista, já fiz tudo o que podia. Tudo o que podia. No entanto, o que acontece? Não descubro a causa. A causa é falta de verdade. Eu tenho andado com o meu corpo cansado, desgastado. Eu ando com o meu físico que... Mentira. Não, eu tenho tomado vitaminas, eu tenho procurado isso, eu tenho feito exercício, eu tenho... Mas a mentira vai trazer esse cansaço para o seu corpo. Vai trazer enfermidades para o seu corpo. Vai trazer um grande desgaste que no final das contas você vai fazer exame, você vai em médico, você vai buscar terapia, você vai fazer um monte de coisa e basta apenas você abandonar o hábito de mentir para que o seu corpo volte a ficar saudável. Porque a mentira vai te trazer inquietação, a mentira vai te trazer desgaste, a mentira ela vai trazer culpa para tua alma e tudo isso reflete aonde? No corpo. É no físico. Gente, é sério. Isso é muito sério. Eu não quero que você venha acreditar no que o pastor está dizendo, não. Eu quero que você pesquise, vai para o Google, vai pesquisar aí. Você vai achar isso aí no Google. Pode pesquisar. Pesquisa em páginas aí científicas, páginas médicas, você vai achar isso. E procura aí nas melhores páginas aí de Bíblia, de teologia aí, que você vai ver isso também. É Jesus que está falando em João 8,44, é Jesus que está confrontando os mentirosos, gente, não sou eu. É muito sério. Muito sério. Existem consequências espirituais, existem consequências emocionais, existem consequências físicas. Você passa algum problema na tua vida? Você tem sofrido alguma dessas 3 consequências na tua vida? Já parou para pensar que o erro pode estar na falta da verdade? Pode estar aí. A cura, a solução pode estar mais próxima do que você imagina. Abra mão da mentira, comece a falar e viver e andar na verdade. Acredito que tudo vai mudar. Vai mudar para melhor. Conta-se a história de um homem que começou mentindo em pequenas coisas no trabalho. Primeiro alterou um pequeno relatório, depois inventou uma justificativa falsa para um erro, depois começou a manipular números. Por algum tempo tudo parecia normal. Mas com o passar dos meses ele começou a viver com medo. Qualquer conversa do chefe o deixava nervoso. Qualquer auditoria o fazia perder o sono. Ele passou a sofrer de ansiedade e insônia. Até que um dia tudo foi descoberto. Ele perdeu o emprego, perdeu a credibilidade e levou anos para reconstruir sua vida. Uma pequena mentira abriu uma porta para uma grande destruição na vida daquele homem.
tá? Tá. De quem eu estou falando? Eu estou falando de João, capítulo 8, versículo 44, tá? João, capítulo 8, versículo 44. Bom dia para você, Deus te abençoe. Então, queridos, a mentira, ela tem as suas consequências devastadoras. Tem, tá? E aí eu concluo com você dizendo o seguinte: a mentira nunca é pequena aos olhos de Deus. Ela traz consequências espirituais, emocionais e até físicas. Espiritualmente afasta o homem de Deus, emocionalmente rouba a paz e destrói relacionamentos. Fisicamente, desgasta o corpo e produz sofrimento. Mas existe cura, existe esperança. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele quem? Deus. Confesse seus pecados a Ele. Leve suas mentiras a Ele. Peça perdão a Ele. E isso já vai começar a aliviar o peso da tua alma, com toda certeza absoluta. Deus é Deus de verdade e também de restauração. Quando abandonamos a mentira e escolhemos viver na verdade, encontramos perdão, libertação e paz. A verdade pode ser difícil por um momento, mas a mentira destrói por uma vida inteira. Por isso, escolha a verdade, escolha viver na luz, porque quem anda na verdade, anda com Deus. Quem anda na mentira está satisfazendo os desejos do diabo, o pai da mentira. Os efeitos devastadores da mentira. João, capítulo 8, versículo 44, para a nossa meditação nessa manhã abençoada que Deus preparou para nós. Alguém está recebendo essa palavra aí? Cadê o povo animado, o povo avivado? Fala pelo menos que você entendeu. Deixa pelo menos um amém, um glória a Deus aí. Gente. Às vezes a palavra, ela nos confronta, mas ela nos liberta. Às vezes a palavra, ela pode até machucar, mas ela também traz cura. Traz cura. Glória a Deus, o povo aí acordou, né? Nunca, jamais fale mentira, por qualquer motivo que seja. Mesmo que isso possa trazer consequências momentâneas, tá? Nunca, jamais, tá? Tá bom, pastor, Deus te abençoe aí, tá? É muito legal ver que vocês estão conseguindo entender a mensagem de Deus, tá? Vocês estão conseguindo perceber que a palavra de Deus, ela tem o que é melhor para nós, ela tem o que nós precisamos, ela tem a cura necessária, a libertação necessária. Como que eu vou te responder, rapaz? Se uma hora você coloca um nome, outra hora você coloca outra, qual é o teu nome de verdade? Qual é o teu nome de verdade? Então, gente, eu quero orar com você nessa manhã. Apresenta diante de Deus a sua súplica, a sua necessidade, o seu problema. Apresenta diante de Deus aí o que você precisa, sabendo que Deus tem o que é melhor para você. Amado Deus, poderoso Pai, obrigado por essa palavra nessa manhã. Uma palavra, Deus, que nos confronta no profundo, Pai, no íntimo. O mundo acha, Senhor, que a mentira é algo comum, é algo normal, que a mentira é inofensiva, mas a tua palavra nos mostra claramente em João 8,44 que a mentira não deve estar nos lábios daqueles que te amam, daqueles que te servem, Pai. Nos ajuda a falar a verdade.
Que o teu Espírito Santo, o Espírito da verdade, esteja sobre as nossas vidas todos os dias, nos mostrando que não devemos mentir por nada, mas que a verdade deve ser absoluta em tudo, mesmo que isso possa trazer um desconforto, possa trazer um confronto. Mas queremos viver a verdade, andar na verdade, estar constantemente contigo, com a tua companhia, meu Senhor. Que a verdade seja o motivo de nossas vidas. Olha, Deus, pelos que sofrem, gemem, por aqueles que passam por problemas dos mais variados tipos. Olha, Deus, por aqueles que precisam de um milagre nessa manhã, daqueles que precisam de uma libertação, daqueles que precisam de uma cura, meu Pai. Trabalha, Senhor, na vida de cada um. Libera, Senhor, o teu milagre na vida dos teus filhos e abençoa a todos, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, chegamos ao final. Espero que você tenha gostado da mensagem de hoje, uma mensagem de vida. Me segue aqui no TikTok. Todo dia quando entrar, entre 6 e 7 horas da manhã, você vem e participa desse momento de palavra comigo. Vai lá, me segue aí, começa a me seguir, você participa, tá bom? E lembrando a você que está chegando atrasado, está chegando agora, essa mensagem vai ficar gravada lá no canal do YouTube Pastor Nelson Marcos. Canal do YouTube Pastor Nelson Marcos. E eu preciso da sua ajuda lá. Preciso que você se inscreva no canal. São quase 2.000 vidas ali agregadas para abençoar, tá? Abençoar e serem abençoadas. E lembrando a você, cada um que me segue nas redes sociais, eu tenho orado todos os dias, tá? No meu momento de oração, eu tenho orado para que Deus abençoe, para que Deus cure, para que Deus abra a porta de emprego, para que Deus liberte a cada seguidor, tá? Então, começa a me seguir para você também fazer parte desse momento de oração, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus te livre de todo mal e até o nosso próximo encontro, se Ele nos permitir. Fica na graça e na paz de Cristo Jesus.